Dois, três, um, dois, três. Boa tarde. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão para a primeira prova da terceira unidade e vamos começar com a primeira questão da prova. Como nós podemos ver aqui, o texto da questão diz o seguinte: considere os polinômios P1, A mais B mais C e P2, A menos B mais C, P3, A mais B menos C. Determine o valor de P1 mais P2 menos P3. Aqui é uma questão de adição de polinômios. Vamos então ver uma maneira simples de resolver essa questão. Para isso, vamos para o nosso quadro. Já estamos aqui no nosso quadro. Vamos selecionar aqui a ferramenta de texto. E vamos então, primeiramente, escrever o primeiro polinômio. Vamos primeiro escrever a equação pedida, que foi P1 mais P2 menos P3. P1, P1 mais P2 menos P3. Ok, agora que nós escrevemos a expressão que nós desejamos calcular o valor, vamos então substituir os valores de cada um dos polinômios. Vamos começar com P1. P1 é A mais B mais C. Então, vamos escrever aqui A mais B mais C. Vou colocar entre parênteses, porque são 3 valores. E vamos agora somar P2. P2 é A menos B mais C. A menos B mais C. E agora vamos subtrair P3. P3 é A mais B menos C. A mais B menos C. Ok. Vamos então agora, para desenvolver essa equação, eliminar os parênteses. Então vocês notem que eram 3 polinômios. Aqui, ó, o P1, aqui o P2 e aqui o P3. Eu coloquei cada um desses polinômios dentro dos parênteses. Agora nós vamos retirar os parênteses e vamos entender qual é a necessidade dos parênteses. Para retirar os nossos parênteses, aqui nos primeiros parênteses, nós não temos nenhum sinal à esquerda. Isso quer dizer que nós não precisamos alterar os valores que estão dentro do parêntese. Então vamos apenas repetir. A mais B mais C. Aqui nos segundos parênteses, nós temos um sinal positivo à esquerda, que é um sinal de adição. Então nós vamos apenas repetir os valores que estão dentro. Mais A menos B mais C. E aqui nos últimos parênteses, nós temos um sinal de subtração à esquerda, um sinal negativo. Então, todos os números que estão dentro dos parênteses, eles vão ter os seus sinais alterados, né?
Lembrando que essas letras aqui representam números. Então vai ficar menos A, menos B, mais C. Ok. Agora que retiramos os parênteses, nós vamos fazer a adição de todas essas incógnitas aqui. Ou seja, de todos esses valores. Nesse ponto, vai ser interessante utilizar a lei do corte. Vamos ver. A menos A é zero. Então eu corto. B menos B é zero também. Então eu corto. Não tem mais nenhum número que eu possa cortar aqui. Lembrando que nós sempre podemos cortar números que têm a mesma parte literal e têm a parte numérica oposta, né? Aqui no caso, a parte literal do A é A e a parte numérica, nesse caso, é mais um e no segundo caso é menos um. Por isso que a gente pode cortar. Aqui no B também, a parte numérica é B. Desculpe, a parte literal é B. E a parte numérica é mais um e menos um. Por isso a gente pode cortar. Agora vamos então fazer a soma algébrica aqui dos outros valores. Esse A está sozinho. Eu vou apenas repetir o valor dele. A. Esse B também está sozinho. Eu vou repetir apenas o valor dele, que é menos B. Já o C, nós temos três valores iguais a C. C, C e C novamente. Todos positivos com valor igual a 1. Então, C mais C mais C. Vamos somar a parte numérica. 1 mais 1 dá mais 3. E repetir a parte literal, que é o C. Ok, então a nossa primeira questão já está resolvida. Vamos agora retornar ao nosso exercício para resolver a segunda questão. Já estamos aqui em nosso exercício. Vamos para a segunda questão. Aqui nós temos a segunda questão. Escreva na forma reduzida o polinômio 2bx vezes 1 menos a mais 2x vezes a menos b menos c menos 2x vezes a menos c. Ok, para que a gente possa resolver, vamos retornar ao nosso quadro. Já estamos aqui em nosso quadro. Agora sim, estamos em nosso quadro. Vamos apagar a nossa tela. Ok? E da mesma forma que na questão anterior, vamos começar copiando os valores. Vamos utilizar a ferramenta de texto. E o primeiro valor é 2bx. Agora nós temos o parênteses, ou melhor, os parênteses. Os primeiros parênteses são iguais a 1 menos a. O próximo termo é mais 2x. E vamos multiplicar por a menos b menos c. O próximo termo é menos 2x. E nós vamos multiplicar por a menos c. Eu só queria relembrar que quando nós temos um número seguido de uma letra e não tem nenhum sinal aqui no meio,
O sinal que existe aqui é de multiplicação. A operação feita é de multiplicação. Da mesma maneira, quando nós temos uma letra e logo depois um parênteses, e não temos nenhum sinal, o sinal que vai aqui é sinal de multiplicação, ok? Então, feitas essas observações, vamos começar a resolver o problema. Em cada parêntese desse, nós vamos utilizar a propriedade distributiva. Vamos multiplicar esse por esse por esse e esse por esse. Vamos multiplicar este por este por este e este por este. E por último, vamos multiplicar este por este aqui, tá bom? Ou seja, o número que vem na frente dos parênteses, o monômio que está na frente dos parênteses, ou seja, o monômio que está à esquerda, ele é multiplicado por todos os termos que estão dentro dos parênteses. Ou seja, por todos os monômios que estão dentro dos parênteses. Vamos fazer essa multiplicação. Ó, 2bx vezes 1. Gente, como é que faz isso? Positivo com positivo dá positivo. 2 vezes 1, 2. Bx é a parte literal aqui. O 1 não tem parte literal, então repete. A regra é essa. Primeiro sinal, depois número e depois letra. Tá bom? Novamente, ó. 2bx vezes menos a. Mais com menos. Menos. 2 vezes 1, 2. Bx vezes a, bx. Ok? Lembrando que eu fiz 2 vezes 1, porque o a não tem parte numérica. E quando ele não tem parte numérica, a parte numérica é igual a 1. Agora, 2x vezes a. Positivo com positivo, positivo. 2 está sozinho, repete, né? 2 vezes 1 dá 2. E x vezes a vai dar ax. Positivo com negativo, negativo. 2 vezes 1, 2. X vezes b, bx. E o último produto desse parêntese aqui, 2 positivo com negativo, negativo. 2 vezes 1, 2. X vezes c, cx. Agora vamos fazer o último produto aqui. Negativo com positivo, negativo. 2 vezes 1, 2. X vezes ax. E por último, negativo com negativo, positivo. 2 vezes 1, 2. X vezes c, cx. Ok, já fizemos todas as multiplicações. Agora vamos então reduzir esse polinômio aqui que nós encontramos. Primeiramente, vamos ver se dá para cancelar alguém. Ó, mais 2bx cancela com menos 2bx. A parte literal é a mesma, bx, e a parte numérica é oposta. Mais 2 e menos 2. Então, cancela. Mais 2cx e menos 2cx. Cancela, né? Ó, a parte literal é cx, é igual. E as partes numéricas são opostas. Menos 2 e mais 2. Então, podemos cancelar. E por último, vamos cancelar mais 2ax menos 2ax. Partes literais iguais, ax, e partes numéricas opostas, mais 2 e menos 2. O único termo que ficou é menos 2abx.
que é a resposta da nossa segunda questão. Vamos voltar para os nossos exercícios. Já estamos aqui em nossos exercícios. Vamos para a terceira questão. Essa é uma questão de divisão de polinômios. Efetue a divisão 2,5 a 4b menos 4,5 a 5b3 dividido por menos 5ab. Vamos então para o nosso quadro resolver essa questão. Já estamos em nosso quadro. Vamos limpar a tela. E vamos então começar a copiar os nossos valores. O nosso primeiro valor é 2,5 a elevado à quarta potência b. Dois vírgula cinco a elevado à quarta potência b menos 4,5 a elevado à quinta potência b3 dividido por menos 5ab. Bem, pessoal, a divisão ela é similar à multiplicação. Nós vamos fazer isso aqui distributivamente. Vamos dividir o primeiro pelo nosso segundo parênteses e vamos dividir o nosso segundo termo também pelo segundo parênteses. Primeiro sinal, depois número e depois parte literal. Vamos lá. Vamos começar com 2,5 dividido por menos 5. Número positivo dividido por número negativo dá negativo. Agora, quanto é 2,5 dividido por 5? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou armar aqui para vocês. 2,5 dividido por 5. Nós não efetuamos divisão com vírgula. Vamos então apagar a vírgula do primeiro. E vamos colocar um zero no segundo. Por que isso acontece? Porque a gente multiplicou por 10 os dois elementos. 2,5 vezes 10 dá 25. E 5 vezes 10 dá 50. 25 dividido por 50 não pode. Vamos colocar um zero aqui e uma vírgula. Vamos então dividir 250 por 50. Isso vai dar 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 é 25. Vamos subtrair e vai dar 0. Então, a nossa primeira divisão é 0,5. Eu vou apagar tudo isso. E vou colocar o nosso valor, 0,5. Agora vamos fazer a parte literal. A elevado à quarta potência dividido por A. Isso vai ser A elevado a 4 menos 1. Por que 4 menos 1? O expoente do primeiro 4 menos o expoente do segundo. É assim que faz divisão de parte literal. Vamos agora dividir o B. B elevado a 1 menos 1. Por que 1 menos 1?
Esse b não tem expoente, o expoente dele é 1. E esse b aqui também não tem, então o expoente dele é 1. Agora vamos fazer a segunda divisão. Menos 4,5 A5B3 dividido por menos 5 AB. Bem, pessoal, número negativo dividido por número negativo dá positivo. Vamos dividir 4,5 vezes 5. Vamos fazer isso aqui. Ó, 4,5 dividido por 5. Como a gente não faz conta de dividir com vírgula, vamos multiplicar este número por 10 e este número por 10. Quanto é 4,5 vezes 10? É 45. Quanto é 5 vezes 10? É 50. Então, ao invés de dividir 4,5 por 5, dividimos 45 por 50. O resultado vai ser o mesmo. Ó, 45 não pode dividir por 50, porque ele é menor. Vamos colocar um zero e vamos colocar uma vírgula. 450 dividido por 5 vai dar 9. 9 vezes 0 vai dar 0. 9 vezes 5 vai dar 45. 450 menos 450 vai ser igual a 0. Então, o resultado da nossa divisão é 0,9. Vou apagar essa conta aqui. 0,9. E vamos fazer agora a divisão da parte literal. A, ó, 5 menos 1 e B, 3 menos 1. Lembrando que repete a parte literal, ou seja, repete a letra, e subtrai os expoentes, que são justamente esses números aqui em cima da letra. Quando não tem número, o expoente é 1. Então, vamos concluir aqui. Menos 0,5 A elevado à terceira potência. B, 1 menos 1 vai dar 0. Então, esse B aqui, ó, ele deixa de existir, porque o expoente dele é 0, não preciso colocar. Mais 0,9 A elevado à quarta potência, B elevado à segunda potência. Então, essa é a resposta da terceira questão. Vamos retornar para a nossa atividade. Já estamos aqui em nossa atividade. Vamos para a última questão. Questão 4. Considerando o conjunto universo os números reais, lembrando que esse R aqui representa o conjunto dos números reais. Para a gente, o conjunto dos números reais é o conjunto de todos os números que existem. Então, nós vamos admitir qualquer solução possível, menos a divisão por zero e a raiz de número negativo, claro. Determine a solução da equação do primeiro grau com uma incógnita. 12x menos 16 é igual a 21 mais 10. Vamos retornar para o nosso quadro e vamos apagar a nossa tela. Ok, a nossa tela já está apagada. Vamos então começar a nossa solução copiando a nossa equação. A nossa equação é 12x menos 16. Então, vamos escrever aqui, ó, 12x menos 16, que é igual a menos 21 mais 10x.
que é igual a menos 21 mais 10x. Bem, pessoal, primeira coisa, vamos utilizar a propriedade aditiva e vamos colocar os termos que têm x no primeiro membro e os termos que não têm x no segundo. 12x já está no primeiro membro, então ele continua com o mesmo sinal. Já o 10x ele está no segundo membro. Quando ele vai para o primeiro, ele muda o sinal. Então vai ficar menos 10x. Já colocamos aqui todos os termos que tem x. Então vamos fechar o primeiro membro com o sinal de igualdade. Agora vamos escrever o nosso segundo membro, que vai ter todos os termos que não têm x. Vamos começar com o menos 21, que já estava no segundo membro. E vamos passar o menos 16 para o segundo membro. Se ele muda de membro, pela propriedade aditiva, ele muda de sinal. Então vai ficar mais 16. Agora vamos resolver essas adições algébricas. No primeiro membro, 12x menos 10x. Subtraímos as partes numéricas, 12 menos 10 dá 2. E repetimos a parte literal, ou seja, repetimos a letra, que é o x. Já efetuamos a nossa adição algébrica no primeiro membro. Vamos então para o segundo membro. No segundo membro, temos menos 21 mais 16. Aqui são sinais diferentes. Nós vamos deixar sempre o sinal do maior, que é o sinal menos do 21. Está aqui. E vamos fazer a subtração. 21 menos 16, 5. Ok. Agora nós temos no primeiro membro 2x. E esse 2 ele precisa passar para o segundo membro para que a gente descubra o valor do x. Pela propriedade multiplicativa, se um número está multiplicando no primeiro membro, ele pode passar para o segundo membro dividindo. Então, x é igual a menos 5 dividido por 2. Essa resposta já é satisfatória, mas podemos deixar isso aqui um pouquinho mais explicado, né? X será igual. Toda fração é uma divisão, e na regra da divisão, divisão de números positivos por números negativos sempre dá negativo. Ou seja, sinais diferentes, resultado negativo. Então aqui vai dar menos. E 5 dividido por 2 vai dar 5 meios. Então x é igual a 5 meios. Com isso a gente termina a nossa correção. Bons estudos, boa prova. Por hoje é só. Até mais, pessoal.